nenhuma, declaro aberta esta sessão, cumprimentando meus pares, ilustres representantes do Ministério Público, o advogado especial que hoje ocupa e nos visita, ocupa o assento na nossa plateia. Ilustres servidores, representantes do Ministério Público, conclamo todos a apreciarem a ata da última sessão. Não havendo nada a ser anotado, dou por aprovado. Transmito a presidência ao eminente vice-presidente, desembargador Luiz Ferreira da Silva. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos. Povos, servidores e os pais. Irmãos, para julgar o processo 22, autuado sobre o número 14.755, é o requerimento da ação declaratória de nulidade, querens nulitatis, sanabile, querente Roberto Carlos Dionésio Lucas, requerido próprio tribunal. Palavra do relator Dr. Paulo César Alves Sodré. Senhor presidente, cuida-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, querela nulitatis, ajuizada por Roberto Carlos Dionésio Lucas, com pedido de liminar inaudito terra pars, para obter a suspensão dos efeitos do acórdão TRE 24753, de 5 de março de 2015, que, sob a relatoria da eminente presidente, à época corregedora desse tribunal, o desembargador Maria Helena Gaviagrani Povas, julgou suas contas de campanha como não prestadas relativas ao pleito de 2014. O mérito, pugna pela confirmação da liminar para declarar nula de pleno direito a adesão do acordo 24753, devolvendo-se por conseguinte, após regular intimação, todos os respectivos prazos processuais. Alega o peticionante que o processo supracitado está eivado de vício insanável, ou seja, nulidade das publicações, por inexistência de advogado constituído nos autos, ausência de intimação para o julgamento e ausência de intimação para a interposição de recurso, decorrendo daí a violação do devido processo legal. E pondera ainda que, entre aspas, as nulidades são tantas no processo que sequer há certidão de trânsito julgado nos autos. Sustenta que, embora tenha sido devidamente citado acerca de sua obrigação de prestar contas, não foi intimado para constituir advogado nos autos, razão pela qual todas as publicações referentes ao processo deveriam ter sido pessoais e não poderiam ter seguido o rito do parágrafo 1º do artigo 236 do Código de Processo Civil de 73, é um pequeno erro, vigente à época, de modo que eventuais intimações que assim tenham sido realizadas são nulas e pleno direito. Aduz que o caso inteiro se amoldaria, em tese, ao cabimento da ação rescisória, porém, em razão de seu caso vício, a via adequada é a da querela nulitar e não se submete ao prazo da referida ação. Sustenta que os requisitos para a concessão da liminar estão presentes, haja vista a pronta devido do processo legal, uma vez que o contraditório e a defesa foram cerceados, demonstrando assim fomos superiores e também o perigo mora, pois efeito de julgamento contido no acordo já mencionado, que julgou suas contas como não prestadas, recairão na ausência de quitação eleitoral, restringindo sua condição de elegibilidade e inviabilizando o registro de candidatura que pleiteia nas eleições vindouras. Pugna ao final. A. Pelo deferimento da liminar inaudito terra pars, determina a suspensão dos efeitos do acordo, o forço julgamento do processo 85831, inclusive com a retirada da anotação de ausência de quitação eleitoral do cadastro do autor, tendo em vista as nulidades processuais que nortearam aquele julgado. Pela notificação do Ministério Público e no mérito seja confirmado em definitiva liminar indicada, declarando nulo de pleno direito o acordo, devolvendo-se por conseguinte, após a regular tramitação, todos os respectivos prazos processuais. Procuração juntada às folhas 19. A inicial veio acompanhada de documentos, dentre os quais a cópia integral do processo de prestação de contas a que deu origem a esse processo. A liminar foi negada por considerar como temerária a decisão do relator, que monocraticamente desfaça a decisão de órgão colegiado, já transitado em julgado, sem ao menos ouvir a parte contrária, notadamente o representante do Ministério Público Eleitoral. Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou o preliminar de ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, sob o argumento de que o suposto vício na intimação do requerente não se coaduna com os vícios autorizadores do cabimento da ação de nulidade e decisão judicial e, por isso,
a causa de pedido dessa demanda não corresponde ao objeto das ações declaratórias de nulidade e decisão judicial. Tribunal final pela extinção do processo sem resolução do mérito no termo do artigo 485, inciso 6 do Código de Processo Civil, e no mérito pela improcedência do pedido. Após, o requerente ofertou nova petição, se contrapondo aos argumentos ministeriais, juntando cópia de acórdãos desta Egrégia Corte, nos quais foram julgados procedentes os pedidos das ações de declaração de nulidade. Em nova manifestação, a Procuradoria-Geral Eleitoral sustentou em síntese a inexistência do alardeado do vilipêndio ao devido processo legal, vez que o autor, entre aspas, é vítima de sua própria emissão, reiterou o parecer de folhas 88 e 91. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra hoje, Procuradoria. Obrigado, senhor presidente. Eu ratifico o parecer escrito. Agora sim a palavra com o senhor advogado pelo prazo regulamentar. Obrigado, senhor presidente. Egrégia Corte, como muito bem relatado, trata-se de ação declaratória de nulidade de ato jurídico, a querela nulitatis, em decorrência dos seguintes fatos. Roberto Dionésio foi candidato a deputado federal no certame de 2014 e, devido à sua inércia, teve suas contas julgadas como não prestadas. Todavia, parece-me que o acórdão em questão, que julgou suas contas como não prestadas, está eivado de irregularidade insanável, sobretudo por ausência de intimação de alguns atos processuais, o que ocasionou violação ao devido processo legal e, sobretudo, ao contraditório e ampla defesa, cujas razões jurídicas para tal conclusão passo a declinar doravante. Primeiro fato, excelência, se refere à questão relacionada à publicação da designação do julgamento. Roberto Dionésio foi citado para prestar contas e manteve-se inerte. Isso é uma verdade inquestionável nos autos. Todavia, quando do julgamento, a designação foi feita via Diário de Justiça Eletrônica e não havia advogado constituído no processo, de modo que a designação feita via Diário de Justiça Eletrônica não tem validade para processos em que não tem advogado constituído. O âmago da questão dessa primeira argumentação é: processos em que não haja advogado constituído, a publicação é válida via Diário de Justiça Eletrônica? Parece-me que o próprio Tribunal Regional Eleitoral já respondeu essa pergunta em um julgamento de caso absolutamente parelho. Processo 259-29 de relatoria do Dr. H. Menon Alcântara, em que ficou estabelecido o seguinte: primeiro, que o rol de hipóteses de cabimento de querela nulitatis se refere a toda e qualquer violação ao devido processo legal. Este argumento, data vênia ao entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral, já rechaça a preliminar de impossibilidade do cabimento da querela. Segundo, o posicionamento que ficou acostado naquele acórdão, que aí eu peço vênia para transcrever: a intimação feita apenas por edital não alcança o representado que não tem advogado nos autos, e não há de se falar em intimação válida e regular, ainda que pessoal. Ou seja, o Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso já fixou o entendimento no sentido de que sujeito é citado, mas não tem advogado constituído, ele tem que ser pessoalmente intimado acerca da designação do julgamento. E o que chama a atenção deste julgado, excelências, é que, à época, havia 4 membros da atual composição presentes na sessão de julgamento: Dr. Ricardo Gomes de Almeida, Dr. Flávio Bertin, desembargadora Maria Helena e desembargador Luiz Ferreira da Silva. Ou seja, mais da metade desses plenários estavam presentes naquele julgamento. E por força do princípio da isonomia, artigo 5º da Constituição Federal, por força do princípio da segurança jurídica e por força da uniformização de jurisprudência, que consta no artigo 926 do CPC de 2015, não haveria justificativa válida para alterar esse entendimento. Isso já restou consolidado na jurisprudência do TRE. Ou seja, repita-se, quando não há advogado constituído no processo de prestação de contas, deve a parte ser devidamente notificada acerca da designação do julgamento, o que não ocorreu. Segundo aspecto, excelências, com relação à nulidade do processo de prestação de contas. Ainda que a primeira tese não seja acatada, o que se admite por amor à argumentação, a publicação feita via Diário de Justiça Eletrônico
não constou a especificação do ato. Saiu no Diário de Justiça Eletrônica, nome da parte, número do processo e relator, sem constar o ato que ia ser realizado. Isto é, a parte e o advogado tem que adivinhar o que vai ser realizado. Sai no Diário de Justiça Eletrônica, processo, relator, parte, e não se especifica o que vai ser diligenciado. Isso é de uma teratologia ímpar no que diz respeito ao devido processo legal. Então parece-me que há uma outra nulidade, ainda que vossas excelências entendam que a publicação via Diário de Justiça Eletrônica tem validade em processo que não haja advogado constituído. Terceiro aspecto, excelências, que macula o acórdão do processo de prestação de contas. A publicação do acórdão também foi feita via Diário de Justiça Eletrônico. E como já dito na tribuna, publicações feitas via Diário de Justiça Eletrônico só possuem validade em processo em que haja advogado constituído. Como é que a parte vai ser cientificada do teor da decisão para exercer o contraditório e a ampla defesa no que tange a manejar eventuais recursos, sem que ela não tenha advogado constituído e a publicação foi feita via Diário de Justiça Eletrônica? Isso cerceia por completo o seu direito de manejar recursos. E, evidentemente, isso colide frontalmente o parágrafo 6º do artigo 219 do CPC de 73, o qual aduz que, passada em julgado a sentença a que se refere o parágrafo anterior, o escrivão comunicará ao réu do resultado do julgamento. Isso não aconteceu. A parte não teve ciência do teor do julgamento, como é que poderia recorrer? Parece-me que ficou prejudicado devido ao processo legal. Consubstanciado nessas razões, evidentemente que a parte terá sua restrição de quitação eleitoral até o término do prazo do mandato que ele concorreu. Isto é, não terá certidão de quitação eleitoral até dezembro de 2018. Isso será um óbice para registrar sua candidatura à reeleição de vereador no município de Peixoto de Azevedo, tornando-se imprescindível o provimento de tutela jurisdicional com escopo em anular o acordo e devolver os prazos processuais com relação ao processo de prestação de contas, tendo em vista que o acordo em questão está maculado por irregularidade insanável. É o que se requer da tribuna. Muito obrigado. Senhor presidente, passo a apreciar a preliminar suscitada pelo Ministério Público Eleitoral. Aduz o órgão ministerial que, entre aspas, admitir o cabimento da ação de declaração de nulidade para questionar a decisão judicial com fundamento em vícios que não sejam aqueles mencionados, e aqui está em negrito, vício de citação ou coloração de decisão por um não-juiz, por exemplo, elimina toda a segurança jurídica que permeia o sistema jurídico e viola a coisa julgada, valor constitucionalmente assegurado e que não pode ser flexibilizado em razão de mero inconformismo da parte prejudicada. Daí o motivo pelo qual se evidencia a manifesta inadequação da ação declaratória de nulidade para questionar sobre a alegação de vício de intimação e não de citação, a adesão que se afirma inexistente. Não obstante os substanciosos argumentos do parquê, vislumbro, no caso, que o objeto da demanda se enquadra exatamente da exceção admitida pelo próprio órgão ministerial. Ora, se por um lado não se admite a querela nulitar como substitutivo da ação rescisória, por outro, se admite a mencionada ação quando existirem vícios na constituição ou no desenvolvimento válido e regular do processo, desde que tais vícios repercutam em direitos fundamentais com esteio constitucional. Nessa linha de raciocínio, caso a tese sustentada pela parte autora tenha êxito, e ela trabalha com 3 teses: a. Nulidade das publicações por inexistência de advogado constituído nos autos, a ausência de intimação para a sessão de julgamento e a ausência de intimação para a interposição do recurso. Estaremos perante 3 irregularidades insanáveis, as quais geram nulidades que alcançam todos os demais atos posteriores com o condão de relativizar os efeitos da coisa julgada. Assim, ao contrário do suscitado pelo órgão ministerial, reconheço a presença do interesse processual por parte do autor dessa demanda, bem assim entendo que a via eleita foi e é a adequada. Posto isso, rejeito a preliminar suscitada. É como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Rodrigo? Rejeito a preliminar com o relator. Doutor Marcos? Senhor presidente, acompanho o relator. Flávio?
Com o relator, excelência. Ricardo. Com o relator, senhor presidente. Foi rejeitada a unanimidade com base no voto do relator, que tem a palavra para a matéria meritória. A ação declaratória de nulidade de ato jurídico, querelas nulitar, foi ajuizada pelo requerente com o fim principal de anular o acórdão TRMT 24753 de 5 de março de 2015, que julgou as contas de campanha relativas ao pleito 2014 como não prestadas, inclusive com pedido de retirada da anotação de ausência de quitação eleitoral do cadastro do autor, tendo de vista os supostos vícios insanáveis que nortearam aquele julgado, para ao final devolver-lhe todos os respectivos prazos processuais e possibilitar o ingresso de seu requerimento de exercício de candidatura nesse pleito. De início, dois esclarecimentos devem e precisam ser efetuados. O primeiro é que, ao contrário do sustentado pelo autor na sua petição inicial, há sim nos autos a certidão de trânsito em julgado. As folhas se atentuam desses autos, no caso, folhas 47 dos autos originais, está devidamente lavrada a certidão de trânsito em julgado do acordo TRMT 24753. O segundo de respeito aos dois acordos dessa corte, aqui, acordo 28478, de lavra do ilustre juiz, membro da época, relator Manuel Alcântara Moreno, Júnior, e o acordo 24524, de 9 de outubro de 2014, da excelentíssimo desembargador Maria Helena Gabriel Povas, inclusive mencionado na tribuna pelo nobre Causídio, que foram mencionados inicial como paradigmas em relação aos quais, na segunda petição da parte autora, foram juntadas com a inteiro teor das procedimentações de querela nulitar, cujos pedidos foram julgados procedendo para essa corte. Ocorre que os dois acordos dizem respeito a julgamentos de prestação de contas anuais de partidos políticos de exercício 2006 e 2007, portanto, anteriores a 2009, que foram apresentados sem a presença de advogado e durante a tramitação até o julgamento final. Não houve intimação dos partidos para a regularização da representação processual conforme a previsão da Lei 12.034 de 2009, que atribuiu natureza jurisdicional à prestação de contas. Por isso, acertadamente, tiveram a nulidade reconhecida por essa Corte, pois se tratava de existência de vício insanável, pois ofendia norma expressa de direito fundamental, qual seja, observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. O feito em tela não encontra qualquer similaridade com tais casos e nem tampouco viola o princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. No caso dos autos, os supostos vícios se referem à nulidade das publicações, ausência de intimação para o julgamento e ausência de intimação para a interposição de recurso, decorrendo aí, na visão da parte autora, a violação devido ao processo legal. Observo por oportuno que, embora o autor tenha utilizado a expressão citação, há de se esclarecer que na prestação de contas, o candidato ou o partido político, quando apresenta as contas para serem apreciadas pelo juízo, não o fazem como demandados, mas sim como parte autora. O autor vem em juízo para apresentar as contas e assim se desincumbir do ônus do imposto pela Constituição Federal e pela Lei 9.597, obrigação essa devidamente regulamentada à época dos fatos pela Resolução 23406 de 2014. Nesse contexto de plano, há que se destacar que a intimação do requerente se apresenta perfeitamente válida. Trata-se de vereador no exercício de mandato eletivo na Câmara de Vereadores do município de Peixoto de Azevedo, que em 2014 concorreu ao cargo de deputado federal pelo PSD. Decorrido o prazo para a apresentação da prestação de contas, verificou-se a sua omissão em se desonerar do seu dever constitucional e legal de prestar as contas dos recursos arrecadados e das despesas efetuadas durante a campanha. Em consequência, foi intimado pessoalmente, conforme o serão de folhas 49, para, no prazo de 72 horas, prestar contas da arrecadação dos gastos efetuados na campanha que concorreu no pleito de 2014 ao cargo de deputado federal, mas se manteve inerte. Aliás, ele próprio reconhece esse fato, inclusive o doutor Causídio da tribuna reconheceu isso, ao deixar expressa inicial que, entre aspas, embora tenham sido devidamente citados acerca da sua obrigação de prestar contas, mas ainda assim não cumpriu com seu mistério. E reconhece em posterior petição que, entre aspas, em decorrência de sua inércia, teve suas contas de campanha julgadas como não prestadas pelo TRE. Portanto, tecnicamente falando, é incorreto dizer
que se operou contra ele os efeitos da revelia, vez que tais efeitos se aplicam em desfavor do réu, e no caso o prestador de contas é autor requerente da ação de prestação de contas, por ter sido candidato às eleições gerais. Prova disso que os autos de prestação de contas constam o seu nome como requerente. Na espécie, revela mais adequado tratar-se inércio como omissão contra o dever de prestar contas, nesse sentido foi a adesão dessa corte no termo do acordo já mencionado. Em que pese o processo de prestação de contas por sua natureza jurisdicional, o que implica na necessidade de as partes estarem representadas no feito por advogado regularmente habilitado, no caso em pauta, as contas sequer foram apresentadas. Aqui, a grande distinção entre esse processo e o paradigma trazido aos autos pela parte autora. Decorrido o prazo legal, na época era 4 de novembro de 2014, o autor foi devidamente intimado para apresentar contas, tendo, repita-se, a exaustão se mantido inerte. Caso tivesse sido apresentada a prestação de contas de campanha, sem instrumento de mandato, aí sim caberia intimação para devida regularização. E na hipótese de ter sido apresentada sem procuração e julgada sem a posição dessa falha, então o poder seria falar em procedência da tutela pleiteada em sede da apresentação. Mas, repita-se, não foi esse o caso. Descabida, pois, a aplicação do artigo 76 do novo Código de Processo Civil, antigo artigo 13 do CPC, como pleiteado pelo requerente. Diferente seria se o autor, aqui estou repetindo, após ter sido devidamente intimado, tivesse apresentado a prestação de contas sem ou ser por advogado construído nos autos. Na hipotética situação, antes de ser extintação por ausência de capacidade postulatória, teria o autor que ser intimado novamente para construir advogado. Foi essa situação ocorrida nos julgados tradicionais autos pela parte autora como paradigmas. Ora, a omissão do autor foi tamanha que sequer apresentou suas contas. A resolução TSE 23406/2014, que disciplinou as prestações de conta de campanha, em seu artigo 38, parágrafo 3º, e apenas reproduziu o artigo 30, 4 da Lei 9.897, não condicionou o julgamento das contas como não prestadas à prévia intimação da parte para construir advogado. Apenas determinou, e já o fez de forma paternalista, a intimação do candidato para, no prazo de 72 horas, apresentar suas contas sob pena de ser considerado como não prestadas. É que eu faço uma parte. Qualquer cidadão que deixar de entregar o seu imposto de renda no dia 31 de abril, vai levar uma tacanha multa da Receita Federal. Há um prazo legal para a prestação de contas, que é a 4 de novembro. O candidato não faz. Mesmo assim, a lei, daí eu digo que é paternalismo, concedeu o direito de intimá-lo. E isso foi feito. Mas isso aqui é apenas uma consideração minha. Nota-se que as contas do requerente foram julgadas, não prestadas por culpa exclusiva dele próprio, que mesmo intimado pessoalmente, se quedou inerte e não apresentou as peças indispensáveis ao julgamento da prestação de contas. Na verdade, não apresentou peça nenhuma. Pretende aqui beneficiar-se da própria torpeza, porém sob a alegação de supostas nulidades que não se verificam no processo. Quanto à não intimação pessoal dele para a constituição de advogado e, por consequência, a não intimação de futuro advogado para acompanhar a sessão de julgamento e recorrer do acordo que julgou como não prestar as contas, tem como indevida tal pretensão. Ora, considerando que o autor não pode ser obrigado a prestar as contas, aqui é uma importante observação. Tem um dever, mas não pode ser cumprido no âmbito militar. Uma vez intimado e não prestado as contas, deve o processo seguir a sequência tão somente para que as contas sejam declaradas como não prestadas. Traga aqui o exemplo elucidador. Prestação de contas perante o juízo singular. O candidato não presta as contas, é intimado para apresentar e não o faz. Cabe ao magistrado de primeiro grau, tão logo lhe seja concluído o processo, julgar as contas como não prestadas, sem a necessidade de intimação do autor para apresentar memoriais ou para constituir um advogado. Foi o que fez essa corte. A diferença é que, por se tratar de tribunal, os julgamentos se dão em sessões públicas, com a publicação prévia na pauta. Por isso, houve a publicação de pauta contendo o nome do autor sem o seu advogado. Simplesmente por isso. A vingar a tese do autor, sem qualquer respaldo legal, o candidato que não apresentar contas no prazo legal teria que ser intimado para apresentá-las. Não apresentando, teria que ser intimado novamente para constituir advogado. Mas essa é que se exerce correta por dois fundados motivos. O primeiro, porque faria do Poder Judiciário um eterno tutor do autor, que desidiosamente não presta as contas no prazo legal e, dando depois intimado, também não faz. Segundo,
Porque, embora não se trate de revel, conforme já mencionado, pois o candidato na prestação de contas é o autor, há aqui de se fazer um paralelo entre os efeitos da revelia e a omissão do autor que não se desenvolve de seu ônus processual de propor a ação que por lei era obrigado a propor. Com efeito, se há o revel, em relação ao qual há uma tutela maior em função do âmbito contraditório devido ao processo legal, à época dos fatos, os prazos corriam independentemente de intimação, eu tinha colocado no nota de rodapé, mas sumiu. O artigo 32 do CPC, do antigo CPC, dizia que os processos contra o revel ocorriam independente de intimação. Tanto é que a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou que sequer havia necessidade de intimar. O novo artigo do CPC, 346, que trata da matéria, diz que tem que ser publicado, mesmo sem advogado. Se ele é revel, não tem advogado. Então, mesmo a alteração do Código de Processo Civil não beneficiou o autor, pelo contrário, tornou prejudicial. O que dizer, então, do autor que, devidamente intimado, não se desenvolveu do seu ônus processual de apresentar as prestações de contas? Termino do meu raciocínio com essa pergunta. Inexistente, portanto, supostos vícios transdecisórios que respaldassem a ação em pauta. Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos constantes da ação de querela nulitatis, proposta por Roberto Carlos Dionésio Lucas, mantendo intacto o acordo que declarou não prestar as contas de campanha objeto do processo 858/31/2014. É como voto, senhor presidente. Como vota, doutor Rodrigo Roberto Corvo? De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiro? Senhor presidente, acompanho o relator. Flávio Alexandre? Senhor presidente, eu ouvi atentamente a manifestação do outro advogado, qual o cumprimento. E também o minucioso voto do relator. Eu, em que pese, durante a fala do relator, eu ter buscado junto à minha assessoria aqui, como me manifestei à época do julgamento supracitado, tanto da tribuna como do relator, não consegui obter a íntegra da minha manifestação naquela época. Portanto, para que eu possa me manifestar de uma maneira um pouco mais interagida com o processo em causa, vou pedir vista do caso mesmo. Muito bem. Doutor Ricardo? Eu aguardo. Então, como já disse anteriormente, o preliminar foi afastado da unanimidade e o processo suspenso, né? Tendo em vista o doutor Flávio Alexandre. Retorno a palavra à nossa vice-presidente, senadora Maria Helena. Obrigada. Chama a julgamento, processo 1267/2014, recurso criminal, ação penal, recurso em sentido estrito, uso do documento falso para fins eleitorais, revogação de benefícios de suspensão condicional do processo, Torre Chorel, 47ª Zona Eleitoral, eleições 2012. Recorrente, Ronivaldo Antônio da Silva. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Dr. Ricardo Gomes de Almeida é o relator, o parecer é pelo provimento do recurso. Já mantido, Dr. Ricardo, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Por esse recurso em sentido estrito, proposto por Ronivaldo Antônio da Silva, com base no artigo 581, 8º do Código de Processo Penal, contra a decisão proferida pelo juiz da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças, que revogou a suspensão constitucional do processo em razão do não cumprimento das condições para a manutenção do benefício. Recebida a denúncia em 7 de 1 de 2015, foi proposta a suspensão constitucional do processo pelo prazo de 2 anos, que foi aceito pelo acusado. Entretanto, Ronivaldo Antônio da Silva não cumpriu todas as condições que lhe foram impostas, tendo, no entanto, apresentado justificativas em audiência de justificação. O representante ministerial manifestou-se pelo acolhimento das justificativas apresentadas, dando-se continuidade ao cumprimento das condições com prorrogação do termo final por 6 meses. Contudo, o magistrado de primeiro grau não acolheu o pleito ministerial, revogando no mesmo ato o benefício antes concedido e determinando a instrução do feito. Resignado, o acusado recorreu da decisão, interpondo o presente recurso em sentido estrito, aduzindo, em síntese, que o descumprimento das condições da suspensão constitucional do processo
se deu em razão de problemas de ordem pessoal, como a separação de sua esposa, conturbações devido à sua nomeação ao cargo de secretário municipal, além do recebimento de ameaças no exercício do cargo de vereador. Salienta que todos os motivos alegados estavam comprovados através dos documentos hábeis, como o boletim de ocorrência e o contrato de solução de União-Estado. Requer, ao final, o provimento do recurso interposto com a reforma da decisão objurgada. Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida. O Procurador Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto para que seja mantida a suspensão condicional do processo e ao relatório, senhor presidente. Não foi Mantido, posso. Como já relatado, o juiz de recurso em distrito interposto por Ronivaldo Antônio da Silva, em face da decisão que revogou o benefício de suspensão condicional do processo, com a consequente continuidade da ação penal, por não entender plausíveis as justificativas apresentadas em audiência em razão do não cumprimento das condições impostas. Senhor presidente, eu acho que eu vou resumir o processo, é simples, né? O parecer é pelo provimento de recurso em distrito, porque, na realidade, foram acolhidas as justificativas do réu, do recorrente aqui. Então, eu estou na esteira do parecer ministerial, eu estou votando pelo provimento do presente recurso, reformando a decisão proferida pelo magistrado de primeira instância para manter o benefício da suspensão condicional do processo ao recorrente por entender pertinentes e devidamente comprovadas as justificativas apresentadas. É como voto, senhor presidente. Um voto revisor, doutor Paulo César. Senhor presidente, eu acompanho o relator. Doutor Rodrigo Gufo. De acordo com o relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Relator, senhor presidente. Doutor Flávio Bertin. Relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento do processo 10688, recurso criminal, ação penal, crimes eleitorais, captação ilícita de sufrágio, revogação de benefícios, suspensão condicional do processo referente a processo número tal, classe penal, Nova Mutum, 5ª Zona Eleitoral. Recorrente Diego Fernandes Lima. Recorrido Ministério Público Eleitoral. Doutor Ricardo Almeida é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Com esse recurso em distrito, interposto por Diego Fernandes Lima, contra a decisão proferida pelo juiz da 5ª Zona Eleitoral de Nova Mutum, que revogou o benefício da suspensão condicional do processo anteriormente concedido nos termos do artigo 89, parágrafo 3º da Lei 9.099/95, determinando-se o prosseguimento do feito em relação ao recorrente. Recebida a denúncia em 14/6/2013, foi proposta a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos, que foi aceito pelo recorrente quando da realização de audiência específica em 7/8/2013. Entretanto, sobreveio pedido formulado pelo Ministério Público no sentido de ser revogada a suspensão do processo em relação ao recorrente, tendo em vista a prática de crime durante o período probatório, pedido esse deferido em decisão fundamentada de folha 604 e 604 verso, em 27/3/2015. E resignado, o acusado recorreu dessa decisão, interpondo o presente recurso em sentido distrito, aduzindo em síntese que a suspensão condicional do processo constitui ato perfeito e que eventual revogação deveria ser analisada pelo pleno desse egrégio tribunal, sendo o juiz de primeiro grau manifestamente incompetente para esse fim. As contrarrazões para que seja... aqui só faço uma correção, né, no relatório. As contrarrazões foi no sentido para que seja negado o provimento ao recurso e o parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, pelo desprovimento. Senhor presidente, também para poupar o plenário da leitura integral do voto, aqui houve o
na verdade, o réu, o juiz revogou o benefício, entendendo que o réu está sendo processado por crime, né? Então, na esteira do parecer ministerial, eu estou negando provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão de primeiro grau. É como voto, senhor presidente. Com voto a revisor, doutor Paulo César. Senhor presidente, como relator. Doutor Rodrigo Curvo. Com relator. Doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com relator, senhora presidente. Doutor Flávio. Com relator, senhora presidente. O Tribunal, por unanimidade, negou o provimento do recurso nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 3338, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Social Democrática, PSD, Novo São Joaquim, 26ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrido Ironides José de Carvalho. Relator, doutor Marcos Faleiros, com a palavra. Senhor presidente, trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, folhas, contra a sentença proferida pela bentíssima juíza da 26ª Zona Eleitoral, folhas, e deferiu o pedido de diligência apresentado pelo MPE, folhas 13, determinou que o Partido Social Democrático, PSD de Novo São Joaquim, procedesse à inclusão da filiação eleitoral Ironides José de Carvalho no sistema, aspas, filia web, fecha aspas, em ato contínuo, submetesse a nova lista de filiados pelo mesmo sistema. Inconformado, o recorrente interpôs recurso alegando que, as folhas 24, que aspas, não poderia o juiz eleitoral ter proferido a referida decisão, mormente o fato de não haver elementos hábeis à comprovação de eventual desígnio ou má-fé por parte da agremiação partidária. O recorrido não apresentou contrarrazões, apesar de intimado pessoalmente, folhas 30. A dona da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso, folhas 37 para 38 verso, é o relatório. Senhor presidente. Senador da Procuradoria. Obrigado, senhora presidente, pelo provimento. Devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, o recorrido Ironides José de Carvalho requer a homologação de filiação do Partido Social Democrático, PSD, de Novo São Joaquim, em 3 de maio de 2016, juntando cópias da ficha de filiação partidária, folhas 3. Foi anexada aos autos pela Justiça Eleitoral certidão de que o requerente Ironides José de Carvalho é eleitor, folhas 8, e não consta como filiado PSD, folha 6. Em geral, a comprovação de filiação partidária tempestiva se dá pelas listas enviadas pelos partidos políticos à Justiça Eleitoral na segunda semana, dias 8 e 14 dos meses de abril e outubro de cada ano, constando o nome de todos os filiados, a data da filiação, os números de títulos eleitorais e exceções em que estão inscritos, conforme o artigo 19 da Lei 9.096/95. Aqueles se sentirem prejudicados podem requerer à Justiça Eleitoral a tutela dos seus direitos, termos artigos 19, parágrafo 2º. Poupo-os a leitura. A falta do nome do candidato na lista enviada pelos partidos pode ser suprida por outros meios de prova. Matéria objeto da súmula 20 do TSE, que recentemente foi modificada, que também é de conhecimento de Vossas Excelências. Faz-se mistério ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da súmula 20, reconheceu que, em casos tais, a falta do nome filiado pode ser suprida por outros meios de convicção, nos termos da redação atualizada recentemente, por meio do acórdão de 10 de 5 de 2016, processo administrativo constando aí no voto. Na espécie, o documento trazido pelo recorrido, com o fito de demonstrar a sua filiação ao PSD, uma ficha de filiação partidária subscrita por dirigentes da sigla, foi produzido unilateralmente, sendo necessário, portanto, a realização de diligências com o objetivo de esclarecer a situação conforme acertadamente havia ponderado o Ministério Público Eleitoral de primeira instância, razão pela qual se torna imperioso retorno dos autos ao juiz de origem para uma melhor instrução processual, com o consequente atendimento da diligência tempestivamente requerida pelo recorrente, Ministério Público, às folhas 13. Situação idêntica foi decidida recentemente pelo Egrégio Tribunal Eleitoral em 25 de 7 de 2016, conforme ementa abaixo,
eu poucos da leitura, sobre a relatoria do nosso excelentíssimo relator, Dr. Rodrigo Roberto Curvo. Ademais, é importante citar sobre a unilateralidade da prova e a aplicação do súmula 20, não só em caso de registro de candidatura, processo administrativo eleitoral, mas, sobretudo, em requerimento da Justiça Eleitoral, na forma do artigo 19, parágrafo 2º, da Lei 9.096, número 5, filiação partidária. Aqui trago jurisprudências, recurso eleitoral, filiação partidária, inclusão em lista oficial, documentos produzidos lateralmente, trago várias jurisprudências, não em registro de candidatura, mas sim em processo de filiação partidária, tal qual o recente, na qual a súmula 20 é devidamente aplicada. Poucos da leitura está à disposição no voto. Com essas considerações, conheço o presente recurso eleitoral e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juiz de origem para a realização das diligências solicitadas pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância. É como voto, senhor presidente. Ouço o Ministério Público já foi ouvido, desculpa, eu me distraí. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, excelência. Doutor Ricardo Gomes. Com o relator, senhor. Doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Tribunal, por unanimidade, de provimento a recurso nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Processo 2049, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Ecológico Nacional, 55ª Zona Eleitoral, recorrente Átila Kleber Oliveira Silveira. Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Relator, doutor Marcos Faleiros, com a palavra. Deixa eu fazer uma correção, está aqui no cabeçalho do voto do recurso criminal, um equívoco aí na consignação, depois deixar registrado. Só no cabeçalho da minha relatoria, só atentando aqui aos senhores eminentes padres. Bom, senhora presidente, trata-se de recurso eleitoral manejado pelo eleitor Átila Kleber Oliveira Silveira e resignado com a respeitosa sentença de folhas 9/11 do juiz provincial da 55ª Zona Eleitoral de Cuiabá, julgou improcedente pedido de inclusão na lista especial de filiados do Partido Ecológico Nacional, que Tapão é PEN. Também tem que fazer essa correção, do município de Cuiabá. O recorrente Alex filiou ao Partido Ecológico Nacional em 15 de março de 2016, a convite do próprio secretário nacional de organizações, Nilton Alves da Silva, sendo ele, inclusive, o abonador da sobredita filiação. Argumenta que esperava o partido proceder sua filiação até a data limite, 14 de abril de 2016. No entanto, relata que no dia 30 de maio de 2016, ao consultar o sistema, entre as FiliaWeb, que não consta, não conseguiu emitir sua certidão de filiação. Salienta que, ao verificar que sua não filiação, procurou a agremiação partidária, que lhe informou que não foi incluído na relação ordinária por motivos de aspas, problemas, fecha aspas, login e sem o sistema FiliaWeb, devido à troca dos membros da comissão que se deu no dia 13 de 4 de 2016, um dia antes do prazo final para submeter a relação ordinária por meio do sistema FiliaWeb. Entende dessa maneira que houve desídia demora do partido em submeter a lista pelo sistema FiliaWeb, que levaria à aplicação do enunciado no artigo 19, parágrafo 2º da Lei 9.096/95. Aduz que no envio da relação à Justiça Eleitoral é mera formalidade, tendo um treinamento declaratório, sendo que vale a data informada na ficha de filiação, e nessa toada seria o teor da súmula 20. Sustenta ainda que o direito à inclusão de sua filiação na relação especial de filiados não pode ser afastada por suposto esgotamento do prazo estipulado. Fortes nesses argumentos, pleiteia a reforma do deciso ACO para processar e deferir o requerimento de inclusão do seu nome na relação especial de filiação, razões recursais folhas 16 a 21. Estimado para apresentar contra razões eleitorais recursais, o doutor representante do Ministério Público Eleitoral manifestou-se pelo não provimento do recurso. Em parecer de folhas 36/36,
A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento da pretensão recursal. É como relatório, senhora presidente. Ouço do representante, certo? Obrigado, senhor presidente. Mantenho parecer pelo desprovimento. Mantido, devolvo a palavra para a excelência. Novamente faça a correção, né? Recurso criminal, recurso eleitoral. Senhor presidente, o artigo 19 da Lei 9.096 determina o dever dos partidos encaminharem na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, com o fito de arquivamento e cumprimento dos prazos relativos à filiação partidária, a relação dos nomes de todos os seus filiados para fins de candidatura a cargos eletivos. Por outro lado, o parágrafo 2º do artigo 19, como dito já no voto anterior, prevê que, em caso de desvio má-fé, os prejudicados podem requerer diretamente a essa justiça especializada o arquivamento e publicação de sua filiação ao juiz eleitoral. Dessa forma, caso o nome da pessoa interessada não conste na lista encaminhada pelo respectivo partido, o legislador facultou a comprovação da filiação por meio de outras provas. Encaminhar ao enunciado a súmula 20 do nosso período eleitoral, que eu peço vênia para deixar de citar. Vê-se, então, que documentos produzidos naturalmente pelo partido ou pelo filiado, isoladamente não podem ser considerados sem que haja outros elementos que possam convalidar devido à possibilidade de existência de manipulação das informações por parte do pré-candidato em conluio com o dirigente partidário. Essa é a minha maior preocupação nessas questões. Na espécie, o recorrente juntou às folhas 22 uma declaração do Partido Ecológico Nacional, na qual a agremiação partidária, a filiação do recorrente só não ocorreu porque houve mudança na direção do diretório regional e que desse modo não teria havido tempo para cadastramento da nova senha de acesso ao filial web pela nova direção. Portanto, documentação produzida unilateralmente pelo candidato pelo partido, que não se reveste de fé pública, aspas, e precisamente por isso não possui aptidão para demonstrar o preenchimento das condições de elegibilidade descumprida no artigo 14, parágrafo 3º, 5 da Constituição, artigo 9º da Lei 9.504/97, artigo 18 da Lei 9.096/95. Cita alguns precedentes. E aqui, no caso, cito precedentes não de processo de registro de candidatura, e sim de situações como tal, esses procedimentos relacionados à filiação partidária e inclusão em lista especial. Várias jurisprudências que poupam-os da leitura. Importante ressaltar que a ficha de filiação juntada às folhas 4 chama a nossa atenção no que diz respeito à data da filiação. Aparentemente, a prima óculi percebe-se que ela foi alterada no campo destinado ao mês, que o número 3 foi escrito em cima do número 4. Um erro de português aqui, tem que corrigir. Assim, dá-nos a impressão que a data original da filiação foi em 15 de abril de 2016, e não em março. Dessa maneira, feita após a data limite de 2 de abril, que impediria o recorrente de concorrer às eleições do corrente ano. Entendo que tais dúvidas devem ser averiguadas por meio de inquérito policial diante desse indício de manipulação. Em resumo, caso em comento, é nítido que ao ingressar com o pedido, o recorrente o fez apenas juntando cópia de ficha de filiação emitida pelo Partido Ecológico Nacional, havendo inclusive visível rasura. Inclusive problemas de filiação partidária contém Partido Ecológico Nacional, semelhante ao presente caso concreto, já foram objeto de julgamento pela Egrégio Tribunal Regional do Estado de Mato Grosso em 25 de setembro de 2016, conforme abaixo. Cita até uma jurisprudência do PEN aqui, na época do relatório, acho que era o doutor Ricardo, e a doutora Patrícia apresentou um voto divergente, que no item 1, eu deixo de citar essa jurisprudência, eu acho que é conhecimento de todos, se estiver presente, eu acho que é o caso do Dr. Valdir Caldas. Com essas considerações, conheço o presente recurso eleitoral, nego o provimento para manter a sentença de primeiro grau. Eu vou sugerir aqui à Corte, caso Vossas Excelências entendem dessa forma, a extração de cópias e remessas, porque teve uma adulteração na ficha de filiação e a gente reputamos isso que merece uma devida investigação. Então é como voto, senhora presidente, nesse caso concreto. Como vota o desembargador Luiz Ferreira? De pleno acordo, inclusive com remessa de peças à Polícia Federal. Doutor Flávio Bertin. De acordo, senhora presidente. Doutor Ricardo Gomes. Senhora presidente, eu
caso semelhante, fui voto vencido naquela ocasião, e eu queria fazer duas considerações apenas. A primeira é dizer que os precedentes, ainda me mantenho firme em relação aos precedentes que foram utilizados na formulação da súmula 20. A súmula 20, ela diz que não pode haver a prova unilateral quanto à questão da filiação partidária. Todavia, isso em registro de candidatura. O caso aqui não é registro. Porém, senhora presidente, não se trata de registro, e sim de filiação partidária, inclusão da filiação partidária de forma extemporânea, porque o partido não fez dentro do prazo legal. Mas aqui, senhora presidente, eu tenho que me curvar a um argumento que eu reputo de bastante importância, que é a questão da rasura na ficha de filiação. Eu acho que a gente deve mudar assim que percebe que se equivocou, né, no julgamento. Então, não obstante eu ter votado em sentido diverso, eu acho que sempre é tempo para a gente corrigir. E no caso em questão, o que mais tem chamado a atenção é de fato uma rasura idêntica ao ocorrido no processo anterior, o que chama a atenção realmente. Então, aquilo que inicialmente eu imaginava que pudesse ser um caso específico, agora eu vejo que tem uma segunda ficha de filiação também com rasura. Então, neste caso, senhora presidente, eu estou mudando o meu entendimento para acompanhar integralmente o voto do eminente relator. Doutor Paulo César. Senhor presidente, com o relator. Doutor Rodrigo Curvo. Com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 12.412, conduta vedada a agente público, contratação de estagiários, programa Jovem do Futuro, Nova Mutum, eleições 2016, consulente. Luciana Cristina Martins Trevisan, procuradora do município de Nova Mutum. O Ministério Público antecipadamente já diz que pelo não conhecimento da consulta. Mantido já, doutor Marcos Faleiros. Senhor presidente, eu tenho por fazer uma ponderação. Teve um problema técnico. A questão é bastante simples. O consulente pede que o TRS manifeste se há possibilidade de contratação de inúmeros estagiários, se isso é conduta vedada ou não. Nesse ponto, o Dr. Douglas, ele fez um excelente estudo aqui no sentido de que trata-se de casos concretos, não podemos manifestar. A questão é muito simples. Todavia, eu tive um problema técnico e eu não consegui lançar o voto no sistema. Eu não sei como é questão simples, se daria para votar, eu lançaria a posteriori. A questão é não conhecer, porque é uma questão simples. O consulente, ele gostaria que o tribunal se manifestasse se ele pode contratar estagiários ou não à véspera da eleição. Todavia, é um caso concreto. O Dr. Douglas, ele de forma bastante coerente dentro da legislação em vigor, disse que não pode conhecer, porque se trata de caso concreto. Só que eu tive um problema com a assessoria para lançar o voto, é um processo muito simples, bem fininho, ou passaríamos para julgá-lo amanhã, fica a critério de Vossa Excelência, senhora presidente, e a Corte, mas é uma questão bem simples. Eu acho que nós podemos julgar e depois lança. É um caso já bastante conhecido, né? Então eu consulto se todos estão de acordo. Não conhece da consulta. Não conhecendo da consulta. Ilustre especialista da área, diga-se de passagem, né? O tribunal, por unanimidade, não conheceu da consulta. Falou em conduta termos do vedada, voto é com do ele doutor mesmo. relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 137.11, mandado de segurança, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Comunista do Brasil, 47ª Zona Eleitoral, Barra do Garças. Pedido de concessão de liminar, impetrante,
Valdivino Leandro da Silva. E Diretório Municipal do PCdoB de Barra do Garças. Impetrado, Juízo Eleitoral da 47ª Zona Eleitoral de Barra do Garças. Parecer pela concessão da ordem. Já mantido. Já mantido, doutor Rodrigo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, vou pedir licença para, em razão da singeleza do caso, me permitir o relatório e o voto em conjunto. Na verdade, é um mandado de segurança contra o ato do juiz que negou seguimento ao recurso eleitoral. Aquelas questões de filiação em lista especial, o juiz entendeu que era o caso de indeferir, proferiu essa decisão, a parte recorreu e o juiz exerceu aquele juízo de prelibação, negou seguimento ao recurso em razão da suposta legitimidade da parte. Só que o artigo 267, parágrafo 6 do Código Eleitoral é claro ao dizer que não cabe ao juiz de primeiro grau fazer esse juízo de prelibação. Essa é uma atividade do Tribunal Regional Eleitoral, quando recebe o recurso no tribunal. Então, senhora presidente, foi concedida a liminar para determinar a subida dos autos, que já estão aqui no TRE, inclusive, eu simplesmente estou em consonância com o parecer ministerial, concedendo a ordem e tornando definitiva a liminar que mandou subir os autos. É como voto. Doutor Marcos Faleiros, como vota? Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo, senhor presidente. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, senhor presidente. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor. Doutor Paulo César. Relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, concedeu a ordem, a segurança vindicada nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 98651, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PTB, eleições 2014, requerente Marco Júnior Mendonça. Parecer pela desaprovação das contas. Já ratificado. Já ratificado, doutor Rodrigo Curvo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Traz prestação de contas candidato ao cargo de deputado estadual Marco Júnior Mendonça, relativo às eleições 2014. Em parecer preliminar, a CCIA proporcionou ao candidato a oportunidade de sanar as irregularidades apontadas. Devidamente intimado, o requerente quedou-se inerte, conforme certidão de folhas 85. As folhas 88 e 89, a CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas, haja visto que o candidato não atendeu às determinações da CCIA. Extemporaneamente, o candidato apresentou justificativas e novos documentos às folhas 96 a 1452. Às folhas 1456 e 1460, a CCIA apresentou parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas. A douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas, conforme parecer de folhas 1463 a 1466. Este é o relatório e sigo com o voto. Obrigado, senhor presidente. O total de recursos aplicados na prestação de contas foi da ordem de R$ 290.874. Eminentes pares, são especificamente, e o desembargador Luiz vai me ajudar a não errar, da letra A à letra Q, a quantidade de irregularidades apontadas pela CCIA, o que indica a existência de 17 inconsistências, né? Eu, evidentemente, vou poupá-los da leitura. Eu posso adiantar que dessas 17 inconsistências, reputei graves a ensejar a desaprovação das contas, exatamente, já verifico, 11 delas, incluídas aí cheques devolvidos, recurso de origem não identificada, saldo de despesas efetuadas superior ao valor das despesas de campanha declaradas, ou seja, uma série de graves irregularidades. E outras, as demais irregularidades apontadas, se isoladamente consideradas, não seriam causa de desaprovação das contas. Mas quando somadas essas outras 11 irregularidades graves, eu voto no sentido de, acompanhando o parecer ministerial, desaprovar as contas de Marco Júnior Mendonça, candidato ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2014. E determinando, senhora presidente, que o candidato proceda ao recolhimento, na medida em que há recursos de origem não identificadas, no prazo de até 5 dias após o julgado dessa decisão, do valor de R$ 33.774 aos cofres do Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 29, caput, parágrafo 1º da resolução 23.406 de 2014, devendo ser apresentado no mesmo prazo respectivo comprovando o recolhimento. E, conforme determina o artigo 59 da resolução
23.406 e 22, parágrafo da Lei 9.504, determinando também a remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral. Como voto, estou à disposição para qualquer esclarecimento se for necessário, senhor presidente. O voto do Dr. Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com o relator. Dr. Flávio Bertin. Com o relator, senhor presidente. Dr. Ricardo Gomes. Com o relator, senhor. Dr. Paulo César. Com o relator, senhor presidente. O Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Marcos Júnior Mendonça nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. Processo 113.717, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, PDT, eleições de 2014. Requerente, Regis Prado Nascimento. Parecer para que as contas sejam declaradas não prestadas. Já mantido, doutor Bertin. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Cuida-se prestação de contas de campanha de Regis Prado Nascimento, candidato ao cargo de deputado estadual, eleições gerais de 2014. O candidato apresentou prestação de contas final, folha 0822. A CCIA emitiu o relatório preliminar para diligências, apontando irregularidades. Embora regularmente intimado, o candidato deixou o tempo transcorrer sem manifestação, conforme certidão constada às folhas 43. Em parecer conclusivo, a CCIA opina pela desaprovação das contas e a douta Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se opinando pela não prestação das contas ao relatório. Senhor presidente, prosseguindo pelo voto, é o caso de desaprovação da contabilidade. De início, destaco que, mesmo devidamente intimado para a manifestação, o candidato manteve-se silente, de modo que sua inércia contribui para a desaprovação da contabilidade. Assim, dentre as inúmeras irregularidades apontadas na manifestação da área técnica, que ensejam a desaprovação da contabilidade e que não foram justificadas pela gravidade, destaco as seguintes. São duas que eu chamo a atenção aqui. A primeira, pagamento de despesas em espécie sem a constituição de fundo de caixa. A CCE apresenta aqui os valores e as questões, inclusive sendo de valor pequeno, mas eu justifico. Haveria a possibilidade de pagamento de pequena monta, no caso de despesas de pequena monta, repito, de até R$400, apenas se o candidato tivesse registrado na contabilidade a criação de fundo de caixa, o que não ocorreu. Assim, ante o silêncio em esclarecer a irregularidade, é o caso de desaprovação. A segunda é inconsistências de recebimento indireto de recursos de origem não identificada. Eu também aponto aqui o valor identificado foi na ordem de R$ 6.941,18. Tem um quadro à disposição de Vossas Excelências, aí para qualquer dúvida. Prossigo. A irregularidade não foi sanada. Os recibos encartados às folhas 18, 19, 21 e 22 dos autos não indicam quem foram os doadores originários da campanha majoritária. Assim, seguindo o novo posicionamento desse colegiado, firmado por ocasião do julgamento do processo 817-64-2014, de que tal irregularidade é capaz não só de conduzir à desaprovação das contas, bem como à determinação da devolução dos valores não identificados, no caso em mesa, o candidato não esclareceu a origem dos recursos recebidos indiretamente no montante de R$ 6.941,18, que perfaz o percentual de, aproximadamente, 25,76% do valor arrecadado pela campanha. Logo, esta irregularidade impõe não só a desaprovação, como o candidato deverá devolver a quantia de R$ 6.941,18. Com essas breves considerações, em dissonância com o parecer ministerial, julgo desaprovadas as contas de campanha de Regis Prado Nascimento, candidato ao cargo de deputado estadual eleições gerais de 2014. Na esteira do que já vem sendo julgado, inclusive do julgamento último do Dr. Rodrigo Curvo, determino que o candidato realize a transferência no prazo de 5 dias após o trânsito em julgado dessa decisão, do valor de R$ 6.941,18, referente aos recursos de origem não identificados, recebidos indiretamente aos cofres do Tesouro Nacional, com fulcro no artigo 29, parágrafo 1º da Resolução nº 23.406 de 2014, devendo o candidato apresentar no mesmo prazo para o recolhimento o respectivo comprovante de transferência. Também determino que seja encaminhado cópia integral dos autos ao Ministério Público Eleitoral nos termos do artigo 59 da Resolução do TSE 23.406 de 2014. É como voto, senhora presidente. Com o voto do Dr. Ricardo Gomes. Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Dr. Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Dr. Rodrigo Curvo. De acordo com o relator. Dr. Marcos Faleiros. Senhor presidente, acompanho o eminente relator. Desembargador Luiz Ferreira. Com o relator, senhor presidente.
Tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do candidato Regis Prado Nascimento nos termos do voto do outro relator em dissonância do parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 2947, recurso eleitoral, representação, propaganda política eleitoral extemporânea, Novo Biratã, 43ª Zona Eleitoral, eleições 2016. Recorrente, Renato Vieira Faria. Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Parecer escrito pelo afastamento da preliminar de cerceamento de defesa e da preliminar de nulidade da decisão interlocutória que inadmitiu a contradita do recorrente. E no mérito pelo desprovimento do recurso. Desembargador Luiz Ferreira é o relator com a palavra. Senhor presidente, o meu assessor disse que talvez o voto ainda não esteja disponível aí, mas está, já está, né? E aqui, como trata-se de 3 preliminares, eu vou fazer como a gente fala no TJ, vou julgá-lo num corpo só, para economizar tempo e dinheiro, correto? Relatório. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Renato Vieira Faria contra a decisão prolatada pelo juízo eleitoral da 43ª Zona Eleitoral, que concede em Sorriso, Mato Grosso, que julgou procedente a representação eleitoral pelo crime de propaganda extemporânea, condenando ao pagamento da multa no valor de R$5.000 por violação às disposições contidas no artigo 36, caput, combinado com o artigo 36A da Lei 9.504/97. Sustento recorrente afronta o artigo 8º da Resolução TSE número 23.462, razão pela qual, em preliminar de cerceamento de defesa, colima a anulação da sentença condenatória para que, após a gravação dos depoimentos que acompanharam a representação, seja-lhe dada a oportunidade de apresentar nova defesa. Aduz também, em preliminar de cerceamento de defesa, o recorrente, que o juiz eleitoral indeferiu a oitiva de suas testemunhas ao arrepio das disposições contidas no artigo 96 da Lei 9.504/97, dispositivo este que, no seu entender, não impõe a obrigatoriedade da apresentação do rol de testemunhas por ocasião do oferecimento da representação e da defesa. Assevera, ademais, em preliminar, o recorrente que deve ser declarada a nulidade da prova testemunhal produzida, reconhecendo-se, por conseguinte, a suspeição da testemunha Solange Lemos da Rosa, que declarou em juízo ter atrito pessoal com ele, daí porque requer a inadmissibilidade e o desentranhamento do depoimento dela destes autos. No mérito, o recorrente postula o provimento do recurso sob o argumento de que não houve pedido explícito de voto de sua parte, porquanto, em verdade, ocorreu apenas uma conversa entre ele e seus colegas de trabalho, sobre a qual sobre a opinião destes acerca do atual cenário político e se seria interessante que ele tentasse uma candidatura. Assevera o recorrente ainda como matéria meritória que os depoimentos prestados ao Ministério Público Eleitoral e ao Juiz Eleitoral divergem em seus conteúdos, pois não houve por parte dele pedido explícito de voto, afirmando, por último, que somente a prova testemunhal não conduz à certeza de que teria violado a lei eleitoral, e mais, que não pretende se candidatar nas eleições de 2016. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente, pela rejeição das preliminares e, no mérito, do desprovimento do recurso. Devolvo a palavra para a excelência. Primeiro preliminar. Cerceamento de defesa por ausência de degravação da mídia que instruiu a representação. Alega o recorrente, nesta preliminar, cerceamento de defesa consubstanciado na ausência de degravação dos depoimentos contidos na mídia audiovisual acostada à Folha 31, uma vez que seu conteúdo deu base à representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral. No entanto, não tem razão o recorrente, haja vista que consta da peça vestibular os termos e declarações prestadas perante a promotoria eleitoral, cujos fragmentos foram inseridos na petição inicial, de sorte que a defesa dele não foi prejudicada. Assim, em que pese a mídia digital, contendo a gravação dos depoimentos da testemunha Maristela Fátima Vicari, Maurício José da Silva e Nilton Pola Conte está danificado, Folha 25, é imperioso registrar que o juiz eleitoral determinou a tempo e modo devidos sua substituição, conforme se depreende da Folha 109 e 110.
Além disso, as filhas testemunhas foram inquiridas em juízo sobre o crivo do contraditório, não havendo, pois, falar-se em qualquer irregularidade de seus depoimentos. Aqui foi o seguinte, essas pessoas primeiro foram ouvidas junto ao MP. E, ouvidos, a representante do MP, ao fazer inicial, constou os termos literalmente. Lá pelas tantas, a mídia foi estragada, mas o juiz determinou, naturalmente, que fosse feito em audiovisual e, como disse a representante do Ministério Público, o representado reconheceu todas as falas constantes na representação, que deu origem à ação eleitoral, quanto da representação da defesa preliminar. Primeira manifestação nos autos, somente quando da defesa durante a audiência social e por ocasião dos recursos é que veio arguir nulidade. Quer dizer, aí agora nem já era morta, né? Desse modo, rejeito esta preliminar, senhor presidente. Vamos votando uma por uma, como é que é? Vossa Excelência, permita uma intromissão indevida? Pois não. Aqui parece-me, salvo o melhor juízo, são 3 preliminares. São. Vossa Excelência está a afastar as 3? Sim, senhora, só que 2 são por cessamento de defesa. Certo. E uma outra é uma terceira que ele... Inadmissibilidade é essa, né? É. Então a primeira e a segunda é por cessamento de defesa. E Vossa Excelência já está afastando. A primeira já o fiz. Mas a segunda também por cessamento de defesa? Vou fazê-lo agora também. Todos de acordo com a primeira? Então vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Essa segunda é cessamento de defesa em razão de indeferimento da prova testemunhal. Esta preliminar deve ser rejeitada pela simples razão de que o recorrente foi notificado em 24 de maio de 2016, certidão de folha tal, tendo apresentado sua defesa em 1º de julho de 2016, quando deveria ter apresentado o rol de suas testemunhas. Todavia, da leitura de sua peça defensiva, infere-se que ele não se desincumbiu dessa obrigação. O resto daqui para baixo é balela do relator. Vou poupá-los da leitura. Rejeitando. Rejeitando. Todos de acordo com o eminente relator? De acordo. Passamos à terceira preliminar. Esta aqui é uma invencionice do ilustre advogado, mas vamos a ela. Inadmissibilidade e desentranhamento do depoimento da testemunha Solange. Ele aqui está dizendo que a Solange era inimiga dele. Quando dá contradita, essa afirmação não restou comprovada. Pelo contrário, a testemunha que foi ouvida disse o seguinte, que já viu discussões referentes ao arquivo, quem abriu o arquivo, quem fechou o arquivo, quem tinha ficado aberto, quem fechou a luz, quem apagou a luz, quem não lavou a xícara do café, essas coisas todas. Que a gente já teve conflito do trabalho, mas que a Solange nunca fez nada para prejudicar. Que, de fato, ela nunca falou mal do Renato. Quando é a relação no trabalho, eles conversam sim. Então o juiz entendeu de julgar improcedente a contradita. Se fosse da época que cabia o velho recurso, né, retido, né, mas aqui não cabe, eu até não entrei por essa vala. Ele deveria insurgir-se recurso retido e agora em preliminar ele deduziria, né, mas ele lascou uma preliminar própria aqui que também estou indeferindo, porque de fato não tem razão, e sem contar que não foi preponderante o depoimento dela. De 5 pessoas que foram ouvidas, ela foi apenas uma. Então eu estou também no preliminar. Certo? Terceira preliminar levantada, que é a inadmissibilidade, desentranhamento de depoimento de testemunha, o eminente relator está rejeitando. Todos de acordo? De acordo. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. O mérito é o seguinte, esse rapaz, ele é da Justiça Eleitoral. Então, num cafezinho lá, ele chegou para os colegas e falou, olha, você é candidato, você vota em mim, vota não vota e tal. Aí alguém entregou essa fala para o juiz estourou um procedimento contra ele, foi condenado a pagar R$5.000 de multa. E eu estou mantendo o acordo, a decisão do primeiro grau, melhor dizendo, vou só dizer o seguinte, os trechos dos depoimentos das testemunhas que depuseram em juízo de primeira instância não deixam dúvida de que houve pedido explícito de voto. Então, primeira das... Maristela, que no momento em que eu estava lá dentro, ele perguntou para mim, e você, Mário, votaria em mim? Aí eu respondi para ele, credo, Renato, eu não acredito, quer dizer, até você vai entrar nessa fria, né? Ficou aqui um elipse, né, do predicado.
Você vai entrar mesmo na política? Aí vem o Maurílio José, que ele falou que se eu daria apoio a ele, que esse pedido deve ser para eu votar nele, né? Aí vem o outro. O trecho do Nilton. Pediu, posso contar com você? Esse foi o mais fraquinho. Que no fórum ele disse que decidiu se candidatar e perguntou ao declarante se tinha interesse em votar nele. Aí vem a inimiga dele. Olha o que é que ela depois. Perguntou se ele poderia contar com o meu apoio. Ele perguntou a ela, que entendeu como pedido de voto, que a conversa não era brincadeira. Essa seria a inimiga dele, cuja contradita foi julgada improcedente. Eu, então, desenvolvi aqui um raciocínio, com base em jurisprudência, dos dois votos paradigmas que nós aqui examinamos, aqui, o doutor Paulo e o doutor Rodrigo, para terminar, dizendo o seguinte: se essa fala, fixadas as balizas por este pleno, nos dois julgados acima referenciados, sobre o que configura pedido explícito de voto, resta evidenciado que as expressões, se ele poderia contar com o meu voto, meu apoio, primeira delas, posso contar com você e você votaria em mim, se proferidos antes de 16 de agosto de 2016, como só é ser no caso discutido neste caderno, amoldam-se perfeitamente no ilícito civil eleitoral de propaganda eleitoral extemporânea, sujeitando o infrator à pena prevista no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504. Examinei também a pena, achei que a pena foi pena mínima, está dentro da dosimetria, portanto está correta, não é exasperação nenhuma, e termino dizendo o seguinte: posto isso em consonância com o parecer, nego o provimento do recurso interposto por Renato Vieira Faria para manter inalterada a sentença reprochada. Como voto, senhora presidente? Consulto se todos estão de acordo com o eminente relator, se há algum voto divergente. Senhora presidente, eu só queria fazer uma ponderação no sentido de que doravante acompanharia a orientação da Corte no que se refere à interpretação e aplicação do artigo 36A da Lei 9.504, diante dos dois votos paradigmas citados pelo desembargador Luiz e o voto atualmente proferido, qual acompanha na íntegra. Os demais? Eu só achei um caso bastante estranho até nesse desembargador, porque na verdade já não era nem propaganda eleitoral, já era campanha eleitoral já antecipada mesmo, né? Então, mas eu não tenho dúvida, acompanho o eminente relator. Pois bem, eu vou proclamar. Você não tem outras penalidades se sendo servidor da Justiça. O Tribunal, por unanimidade, afastou as preliminares suscitadas e, no mérito, também, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. Chama a julgamento o processo 13626, processo administrativo proposta de definição de calendário das sessões plenárias. Eu gostaria aqui de fazer um breve relato que nosso calendário já havia sido aprovado, a pedido do desembargador Luiz Ferreira. No mês de setembro, nós teríamos 3 sessões, uma no dia 9, 23 e 30, todas na sexta-feira. E Sua Excelência solicita que essas 3 sessões sejam remanejadas para as segundas-feiras, para que nós possamos ter esse final de semana, se caso quisermos fazer a programação por interior ou coisa que vai. A quarta já está fechada. A segunda é o único dia que está aberto. De terça a quinta está tudo fechado. E aí nós teríamos só esses 3 dias abertos. 9, 23 e 30, que são sexta-feira. Agora, os únicos dias da semana aberto é segunda-feira. Não, é correto. Porque nós não tínhamos quarta, né? Mas agora já temos. Eu vou checar lá com as minhas quartas lá. Agora, a partir de setembro, todas as quartas estão cheias. A partir de que dia? Agosto agora. 18, 25 tem sessão. 17, 24 e 31. Quarta-feiras. Sim, mas minha sessão não é quarta. Não,
Nós também recebemos uma orientação do TSE para que as sessões sejam reduzidas de 15 para 12 em agosto. E há uma interpretação, inclusive do desembargador que nos visitou essa semana, de que, Mário Ferraz, de que a do mês anterior, ou seja, mês de julho, nós teremos que fazer o pagamento de acordo com o que estabelecia a resolução do próprio TSE, que não fazia essa restrição. Essa nova não ressalvou também, né? Não, essa nova não há ressalva, então nós iremos acompanhá-la, e a anterior nós devemos... Mesmo assim... a resolução em vigor. Isso, mas mesmo assim estamos fazendo uma consulta, né? Mas eu acho que São Paulo está certo, não há nem o que se consultar, está correto. Tá? Pois é, mas teria que consultar. Se consultar, vai acontecer igual. Eu acho que não deveria consultar, não, excelência. Está em consonância. Começou por conta de uma Felipe, eu acho que Mas, não, gente, diretor. não, só uma dúvida aqui. A resolução trata expressamente de diminuir o mês de agosto e estabelecer os prazos para setembro, outubro, novembro, até Foi dezembro. estabelecido o parâmetro de 12 sessões. Isso, para Ponto. agosto. Né? Não fez qualquer tipo de ressalva. O mês de julho havia uma resolução em pleno vigor, Isso. que foi revogada a partir dessa, e não lá, com efeitos pretéritos, com efeitos ex-tunc. Né? Ex-tunc. Né? Então, qual é a dificuldade? Tem muita pergunta aí. O único problema só que no financeiro quem dá é o TSE. Como nós pedimos aí, só deu diferente a 8 sessões. Então, precisa ver. Aliás, o Mário disse que ia pagar só 8, foi para vocês irem discutir. Então, mas aí a questão mas não uma consulta, apenas fazer uma justificativa e fazer o pedido do complemento. Seria um pedido, acho que o desembargador tem razão. Não consulta não, pede a diferença. Qualquer coisa, Já manda pagar os dois. Foi controverso. Já manda pagar os controversos. Qualquer coisa, iremos todos ao Juizado de Inspeção Federal. Vai trabalhar de graça? Até o MP vai junto lá. Você quer ver como é que vai ser? Eu gostaria também de comunicar 8 mesmo ia discutir. que estaremos alterando para o dia 9, amanhã. Vai passar dos 40 salários se a gente entrar junto, né? A sessão que seria realizada na sexta-feira. Qual que é o anexo aqui? Qual que é o anexo do calendário, hein? Então está... Senhora Presidente, eu inclusive quero fazer uma justificativa, como eu falei para a senhora antes, eu havia marcado em função do calendário, que era só 8 e 16 as sessões, eu marquei uma viagem para amanhã. Mas como a viagem sai por volta de 11 e pouco, e parece que a pauta de amanhã é para discutir apenas de 2 itens que têm que ser aprovados antes do dia 18, eu pediria inclusive que se pudesse ser colocada no dia de manhã, e pediria aos eminentes pares se a senhora teria como colocar isso às 8h30 para que eu possa sair daqui, eu já saio direto ao aeroporto. Né? Tá certo? Porque acho que é só 2 itens para amanhã, não é? Acho que não há objeção nenhuma, né? Absolutamente. Eu agradeço a todos. Agradeço, excelência. Agora, esse aqui eu vou até desligar o microfone. Amanhã tem. Mas, bom, antes eu quero fazer, antes de encerrar, eu quero fazer um elogio aqui à escola pelo seminário que foi levado à frente com muito sucesso. Recebo o doutor Paulo, doutor Ricardo, nossos cumprimentos pelo sucesso do evento. Né? Nós recebemos aqui palestrantes de escola e pessoas que realmente somaram com o conhecimento jurídico. Vossa Excelência quer falar? Com os conhecimentos jurídicos da comunidade jurídica mato-grossense. Portanto, fica registrado, inclusive a Janes, que é uma dedicada servidora lá da escola. Eu só gostaria de agradecer, só eu que tenho a agradecer, senhora presidente, um evento desse, todos sabem, é exaustivo,
não só a preparação, como a realização. Faço da palavra de Vossa Excelência os agradecimentos aos Jães, ao doutor Ricardo e a toda a escola, mas eu gostaria de deixar aqui, e não é firula minha, um agradecimento pessoal à presidência, à vice-presidência e a todos os demais membros, não só pela participação na mesa, mas pela participação nos passeios, assim, conduzindo o pessoal, recepcionando as nossas visitas, doutor Flávio e tudo, porque às vezes fica muito sobrecarregado a pessoa, o diretor da escola, e essa partilha desse encargo, principalmente aqui com nossa visita ao desembargador Mário, que tem uma simpatia em pessoa, o cuidado que todos tiveram em dividir essa responsabilidade para que os nossos visitas, palestrantes, se sentissem em casa. Isso aí não tem preço, né? Isso eu devo muito, agradeço muito, o mérito é todos nosso, e eu agradeço demais o empenho pessoal, e acaba sendo uma oportunidade para que a gente possa confraternizar depois, né? Então fica aqui registrado o meu sincero agradecimento, a receptividade, o apoio do Dr. Douglas, né? Acho que isso valoriza muito o nosso trabalho. Sou eu que tenho a agradecer, muito obrigado. Senhor presidente, posso fazer apenas um comentário? Com relação, endossando as palavras do Dr. Paulo, o quanto é gratificante ver como a família TRE é integrada e é unida nesses eventos, e não só nesses eventos, mas nas questões em geral. Eu quero deixar registrado isso. Literalmente, esses eventos servem para mostrar o quanto, não só servidores, como os membros desse pleno, os membros de gabinete, enfim, como todos se colocam prontamente e se unem em prol de realizar um grande evento. Quero deixar aqui registrados meus parabéns a todos nessa casa. Pois bem, deixando também o nosso agradecimento ao Ministério Público Eleitoral, que também deixou a sua contribuição marcante no evento, fica registrado. E, como todos sabem, tudo que nós fazemos nesta casa, ou seja, tudo aquilo que nós oferecemos aos participantes e aos nossos convidados que aqui vêm, são colaborações que saem dos nossos próprios bolsos, porque o TRE não dispõe de verba para isso. Então, tudo que nos nossos jantares com os conferencistas, enfim, todas essas nossas cortesias aos nossos visitantes são coisas do nosso bolso. Quero deixar aqui registrado que a última dívida que nós temos é um livro sobre Mato Grosso, sua história e o Pantanal, que eu mandei comprar e presentear o desembargador que veio aqui tão gentilmente abrilhantar o nosso evento. Felipe, como um bom e rico diretor, comprou, mas está nos cobrando o valor de R$430. Nada mais havendo, deixo a palavra livre. Próxima sessão às 8h30, portanto, amanhã. Impreterivelmente, tá? Não havendo mais nada a ser tratado, agradecendo a presença de todos, reiterando o valor do livro, declaro encerrada a presente sessão.